Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Entendemos o mundo segundo o nosso ciclo de vida e o corpo, de onde se extrai a espiritualidade, é a sagração da história dos povos. O Big Bang é um ciclo de origem e destino, mais que uma lei da física astronômica, um fluxo de expansão que temos por referência seja excelência. Em qualquer linguagem artística, é o ciclo biológico do desenvolvimento e maturação da vida. Se somos este ciclo a verdade do universo e todo o seu conteúdo também o é, mesmo que em alguns momentos dúvidas sejam cometas atravessando a paz astronômica do sistema solar. Mesmo que não sejam apenas ciclos, sejamos uma seta espaço-temporal, há um quê de todos nós na filosofia e na ciência. Quando a lua nasce em Paracuru, sobre a lâmina de água é mais que uma imagem. É a essência revelada de todas as coisas simultâneas. Água, luz e terra. Por isso mesmo, um artista como Regina Advento é a soma de átomos de memórias, uma constelação cultural que chega aos que nascem, como a própria manifestação da ancestralidade dos continentes, incluindo o candomblé africano ou o expressionismo da arte alemã. E na continuidade desta conversa entre Flávio Sampaio e Regina Advento, um no Alto Alegre do Parazinho e o outro na Alemanha, tem ela a dizer que cada peça que você realiza tem a possibilidade de fazer do universo de desenvolvimento o crescimento pessoal, artístico e espiritual. A primeira peça que a Regina Advento dança no Pina Bausch é a Sagração da Primavera, aquela mesma expressão de um mito da dança desde a primeira década do século XX e que a Pina Bausch recuperou e que a Regina assiste em vídeo ainda em Belo Horizonte. Ao dançar esta peça, era como desejo se realizando. A Regina trabalha um pouco mais de 25 anos na companhia da Pina Bausch, quando faz um curso de dançoterapia e mestrado. A rotina de trabalho no Pina Bausch era aula de moderno, Folkwang e University, em seguida aulas de clássico, depois com os professores externos de outras escolas, tal como a Juilliard School e outras escolas e técnicas, aulas com professores dedicados às técnicas da própria Wuppertal, como Hans Schuller, e afinal, só então, o ensaio do trabalho que seria dançado. A peça seguinte, a Sagração da Primavera, foi um jogo triste, que refletia as dores do conflito interno entre os bailarinos. Era desejado fosse uma improvisação dos bailarinos, mas na verdade era um jogo de perguntas e respostas que eram feitas e os bailarinos respondiam com dança ou algum gesto cênico, fosse teatral, cantar ou alguma fala. O gesto de perguntas e respostas vai sendo catalogado com os bailarinos tendo que escrever tudo, incluindo a própria Pina fazer suas anotações ou filmes. Normalmente eram feitas de 100 a 140 perguntas no processo de criação coletiva. Tais perguntas não eram aleatórias. A Pina marcava as linhas que ela queria de cada bailarino em ação, de modo que as perguntas poderiam ser dirigidas a um bailarino específico. Depois que os bailarinos já tinham suas respostas formadas, a Pina começava a juntar as partes entre si, a compor uma em face da outra, até chegar a um conjunto de peças que se articulam e formam o espetáculo em si. Esta dinâmica artística funda o que é chamado de bailarinos criadores, pois a peça coreográfica é criada por eles mesmos, processo criativo e cooperativo durante as cenas.
A última peça que a Regina participa foi Sweet Mambo, e que foi apresentada recentemente em Paris, com a Naomi Brito fazendo o papel que a própria Regina fazia. A Pina Bausch sempre teve uma bailarina preta na companhia, de modo que a Regina era colocada numa função estética específica. Porém, a Regina sempre lutou pela abrangência, além da própria função estética, e cuidou de vários trabalhos, entre Palermo, Bazooka, Fogo, Vigilant. Uma característica da companhia são as coproduções realizadas em diversos países, e muitas com as temáticas de cidades e países como Madrid, Palermo, Viena, Coreia, Hong Kong, Japão, Brasil, Turquia, Chile, etc. A última peça da Pina Bausch foi Como el Mosquito em La Piedra Sissi, em coprodução com o Chile. Voltar aos 17 depois de viver um século é como decifrar sinais sem ser um sábio competente. Voltar a ser de repente tão frágil como um segundo. Voltar a sentir profundo como uma criança ante Deus. Isso é o que sinto eu neste instante fecundo. Vai se envolvendo como no muro a era, e vai brotando como musgo na pedra, Ai, sim. Apenas os bailarinos e técnicos no cemitério que tem uma floresta recolocaram no chão a genialidade que o planeta Terra cria em sua homeostasia sideral. Uma sagração a todas as fases da sua circunnavegação em torno da estrela solar Pina Bausch. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Você fica 25 anos nessa companhia. Um pouquinho mais de 25 anos. Um pouco mais de 25 anos. Isso. É muito tempo para uma pessoa de dança ficar num lugar. Isso quer dizer que você, a companhia também te deu essa chance de você ser a Regina Advento, ter a tua própria, pensar a tua própria trajetória, né? Não acredito que você ficasse tanto tempo num lugar se isso não tivesse se cumprido. Conta um pouco pra gente dessas relações, como eram as relações entre aqueles bailarinos. Vocês chegavam que horas naquele lugar para trabalhar, que já é, não sei se já era naquele cinema, mas é onde a gente vê... Não, é no cinema. Isso. É no Lichtburg. A gente trabalhava de 10 às 2, aí tinha pausa, e de 6 às 10. A gente tinha, no início, a gente tinha metade de sábado e domingo livre, aí depois mudou, a gente trabalhava no sábado o dia inteiro, tinha um ensaio longo, o dia inteiro, estava livre à noite, e trabalhava, e tinha segunda-feira livre, que era ótimo também, né, ter a segunda-feira livre, para ir no médico, para resolver as coisas. Então, esse horário de trabalho era muito gostoso. E aí tinha os espetáculos. A gente tinha espetáculo no final de semana, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, que são as temporadas aqui da cidade, aqui em Wuppertal. A gente tinha segunda livre e metade de terça livre. Como é que era a rotina? Vocês chegavam, faziam uma aula, as pessoas têm curiosidade, mas é aula de balé na Pina Bausch? Como é que é? A gente chegava, né, a aula começava às 10 horas, tinha 1h30 de aula. A gente fazia sempre alternando a aula de moderno, que era orientada na técnica da Folkwang, e a aula de clássico. Aí vinham professores externos, né? Aí vinha o Mr. Corvino, da Juilliard School, de Nova York, vinha a Janet Panetta, que dava aula de chequete pra gente, mas era um chequete já modificado, eu acho. Que eram esses, aí vinha um ex-bailarino da companhia, que é o Ed Kotland, que é um holandês que participou de várias produções da Pina. Ele dava aula da técnica do Hans Zulich. No início, eu ainda peguei o Hans Zulich, durante uns 4, 5 anos ele ainda deu aula pra gente, mas depois ele faleceu.
E aí o Ed começou, que foi um bailarino que acompanhou ele muito, documentou muito a técnica do Hans Zulich. Ele começou a dar aula, essa aula pra gente, mas também já um pouco modificando, fazendo um próprio estilo, né? Meio que modernizando essa técnica. E então, aí depois a gente começava, tinha uns meia hora ou 15 minutos, não sei, de pausa, e a gente ensaiava. Apesar de que, quando eu entrei, a aula era no teatro. A gente fazia aula no teatro, na sala do teatro, né? A gente tinha uma sala lá, e aí a gente vinha, tinha meia hora para trocar de roupa e vim pro Lichtburg, para a sala de ensaio. Mas isso mudou, depois de um tempo a gente começou a fazer aula só no Lichtburg. No início era no teatro a aula, ensaio no Lichtburg, e depois a gente passou a fazer tudo no Lichtburg. E usava às vezes a sala do teatro quando tinha ensaio separado, mulher, homem, saca? Então o pessoal ficava no Lichtburg, as mulheres, os homens no Lichtburg, as mulheres na sala, ou o contrário. Ou ensaio de solista no teatro, ensaio do grupo no Lichtburg. Mas a gente usava os dois espaços. E qual o primeiro balé que você ensaia? Assim, agora a Regina está na companhia, entrou para a companhia, passou naquela audição que ela já conhecia você e foi programada para um primeiro espetáculo. Qual foi esse espetáculo? A Sagração. A Sagração já? De cara? Foi a Sagração. E foi aí que eu tive o déjà vu. Uhum. Porque até então eu não tinha tido déjà vu, que eu estava dançando com a Pina Bausch, que era a coreógrafa daquela peça que eu vi no Grupo Corpo quando eu tinha 18 anos. E que você tinha chamado tanta quando atenção. A gente começou a ensaiar, e eu vendo aqueles vídeos, aí quando eu vi aquele pano vermelho caindo no chão, eu voltei pro corpo. Quando eu tinha 18 anos, eu falei assim, gente, mas essa peça... Eu falei, gente, era isso que eu queria dançar quando eu estava começando a profissionalizar. Isso foi mais emocionante? Isso se tornou mais emocionante, essa tua estreia? Foi um negócio assim, que eu falei, gente, como que eu pude esquecer tudo isso até aqui? Né? Até eu estar lá e estar ensaiando aquilo, e foi um negócio assim... Eu falei, como os desejos se realizam, né? Quando a gente tem realmente um desejo, e foi um desejo profundo na época, mas que eu coloquei de lado, né? Eu falei, nossa, que vontade de fazer um negócio desse, mas por causa das condições sociais e financeiras, eu imaginei que nunca iria acontecer, então eu só lancei para o universo o meu desejo e segui a vida, que eu me vi aqui. Tem um outro momento na vida do bailarino que é talvez muito importante. A Pina era uma coreógrafa excepcional, é uma pessoa que ela via o balé através dos olhos do seu elenco, né? Eu acredito, eu estou falando isso, que ela reparava nesse elenco. Então, assim, você dançar um balé que já tinha sido montado e já tinha sido dançado por uma outra pessoa no passado é uma coisa. Dançar algo que foi construído para você, em cima do seu corpo, em cima do seu movimento e da sua criatividade, porque numa companhia como essa, você cria muito do movimento que a coreógrafa quer, não é ela que impõe o movimento para você, você apenas define aquilo que ela gostaria que você fizesse. Como é que foi esse balé? Como é que foi esse? Quando é que chegou esse dia? Aí começou a primeira temporada inteira minha, e aí começou a montagem da primeira produção da peça nova, né? E aí a Pina falou, olha, eu tô querendo trabalhar com um elenco reduzido, então eu acho que você e o Daphnis, né, que era não era o meu companheiro, falei companheiro, era o meu amigo, né, do FTS, Daphnis Kokkinos, que é um grego que a gente veio junto pra cá. Aí ela falou, eu não sei se vocês vão participar da nova produção, a gente vai dar uma olhada, mas vem para os ensaios e tal. Só que foi uma época que estava tendo um conflito interno dos bailarinos.
A gente não sabia. Então, ela foi, definiu o elenco e eu fiz parte do elenco dessa primeira produção, né, dessa peça que chamou Ein Trauerspiel, que chama Um Jogo Triste. Isso é muito relacionado, para mim, era a época que era a fase que estava acontecendo ali, que estava tendo conflito entre os bailarinos, tinha gente insatisfeita e tal. Então, era tudo muito voltado com a improvisação, que na verdade, depois que eu estudei, que eu fiz o meu mestrado, isso não era improvisação, isso não pode ser chamado de improvisação, porque não era nada espontâneo, e a improvisação vem de uma espontaneidade. A gente preparava respostas, era um processo de pergunta e resposta. Então a gente recebia perguntas durante todo o dia, eram várias perguntas de movimento, ou perguntas livres, que são perguntas que podem ser respondidas com movimento, ou com cenas teatral, ou com falas, ou com alguma ideia, e isso vai sendo juntado, catalogado, a gente tem que escrever tudo isso dentro de um livro, isso ela também escreve, tem um assistente que vai anotando, gravando ou filmando todas essas improvisações, né, que chama improvisação, todas essas respostas. E para mim é a fase mais gostosa do ano, né, todo esse processo de criação, porque a gente tinha muita liberdade de fazer o que você quiser, né? Então, tudo que eu queria fazer, cantar, falar qualquer coisa, escrever texto, você pode escrever os seus próprios textos. Isso para mim era como se fosse uma terapia, na verdade, no final, né? Eu falava, ai, gente, vou fazer isso. Então, cada peça eu tinha uma coisa, né? Eu queria fazer alguma coisa, experimentar alguma coisa. Então, nessa peça, primeira peça, eu já canto. Eu cantei uma música da Elis Regina, por exemplo. Eu canto a capela. Atravesso o palco, um vestido lindo, maravilhoso, e canto basta de clamares inocência, eu sei todo o mal que a mim você fez. Eu canto essa música. A gente tem que dizer que a Regina também é uma cantora, que é a sua nova profissão, que a gente vai falar já já. E assim, a gente falou lá no começo da questão de ela ter chegado na Europa sem falar uma língua. Preciso dizer que ela hoje canta em 5 línguas, inclusive o japonês. Então, assim, realmente, Regina, é uma admiração imensa por essa bailarina que chega na Europa, busca outras formações, porque você tem uma pós-graduação em dança terapia, você tem dança educação, você canta profissionalmente com algumas bandas, você faz coreografias, você fez um filme maravilhoso com um dos maiores cineastas alemão, que a gente também quer falar daqui a pouquinho. Então, assim, essa minha admiração, a partir do momento que você vai falando, ela só vai crescendo sobre você. Mas aí continua. Você estava falando dessa primeira produção que a Pina Bausch criou para você. A gente fala, hoje em dia, né, dentro da dança, porque dentro da dança atual, né, contemporânea, isso chama um trabalho cooperativo, que os bailarinos também são bailarinos criadores, na verdade. Nós éramos, dentro do processo de trabalho da Pina, bailarinos criadores, só que isso não era divulgado para fora. A gente tinha... Claro que quando você entra, você tem que aprender toda a metodologia, como que ela monta, como que ela vai juntando esse quebra-cabeça, como que ela vai ligando essas respostas de vários bailarinos que a gente recebia, por exemplo, para uma produção, entre 100 e 120 ou 140 perguntas. Isso era selecionado. Né, o que eu quero da Regina, qual a linha que eu quero da Regina, qual a linha que eu quero do fulano, qual a linha que eu quero do ciclano. Então, como que ela ia juntando? Então, era um processo que no início eu não entendia nada do que ela estava fazendo. Tinha dia que você sentava o dia inteiro vendo ela montando pedacinho de fulano com ciclano, com beltrano, aí depois no dia seguinte ela pegava, Regina, eu quero a sua improvisação, você com as cadeiras, que é essa cena que eu tenho no filme do Wim Wenders, por exemplo, né? A cena das cadeiras.
Ela coloca a cena das cadeiras da Regina, aí vem a cena das cadeiras com a cena do fulano, a cena das cadeiras com a cena do ciclano, a cena das cadeiras com a bailarina tal, a cena das cadeiras com o dueto tal. Aí quando ela encontra essa conexão, aí ela deixa isso e pega o dueto, vamos supor, a cena da cadeira vem o dueto. Aí vem o dueto do fulano e do ciclano com a cena da Julie, com a cena do Raina, com a cena do Daphnis. E aí ela vai juntando esse quebra-cabeça. Mas para quem estava fazendo pela primeira vez, eu não estava entendendo nada que ela estava fazendo. E uma coisa que ela fazia era, no início, foram 2 peças só, 2 ou 3. Ela dava a movimentação de braço dela para a gente utilizar com a nossa movimentação. Aqueles então, braços maravilhosos, porque os braços da Pina são famosos no mundo inteiro. E aí vai juntando, vai formando ilhas de várias improvisações, são blocos, né? E aí no final ela vai juntando tudo aquilo até fazer uma linha, né? Uma linha dramatúrgica. E aí monta a primeira parte, depois monta a segunda parte. E foi esse processo que eu participei dela até o final. Fez a peça do Brasil também, que é uma peça que eu tive bastante destaque também. E a minha última peça foi o Sweet Mambo, que vai ser feita agora em Paris, que eu tive o privilégio de iniciar a peça, né? Porque é um grande privilégio quem começa a peça. Sim. Foi a penúltima peça da Pina, mas a minha última peça, que eu faço o primeiro solo, e nessa peça eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 solos e repito o primeiro solo também no final da peça. Eu danço muito. Ela falou, Regina, eu já estava bem mais de idade, mas eu ainda tinha a minha força. E ela falou, Regina, eu quero você dançando, né? Eu quero você movendo. Mas eu já queria entrar mais para a parte de teatro, né? Porque já estava doendo o corpo, doendo o joelho. Mas ela falou, não, eu quero que você dança, salte, gire. Eu danço muito nessa peça. Sweet Mom. Que a Naomi está fazendo o meu papel. Não está fazendo ele todo, que eu acho uma pena, mas uma parte a Julie pegou, que é a parte que eu mais gostava, que é a parte teatral, que eu fico louca em cena, grito, xingo, grito, mas a Julie que está fazendo. Naomi Brito, que é outra bailarina brasileira, que saiu da escola de dança de Paracuru, eu não sei se você sabe. Claro que eu sei. Parabéns. Eu fiquei... Claro que eu sei. Sei, fiquei muito emocionada. E é um grande orgulho para nós, porque a Naomi é uma menina que nasce também na periferia da cidade, também uma menina preta e uma mulher trans, né, que talvez tenha tido muito mais dificuldade. Acredito que é uma dificuldade que ela ainda tem, ela ainda não supera muito, mas que muito talentosa, e eu espero sinceramente que ela se dê bem nesse lugar, porque é um lugar onde tanta gente gostaria de estar. Mas vamos falar de Sweet Mambo, assim, é a peça que ela falou aqui pra gente na escola, que tem um orgulho muito grande de estar fazendo o seu papel, que você a ajudou do dueto, bem bom. Isso. O dueto também, tem um dueto que eu esqueci, que é muito movimento também, com o meu amigo Daphnis, né, que a gente entrou junto, que a gente entrou junto na companhia. Né? Que outras peças assim foram importantes na sua trajetória, nesses 25 anos, que ela tenha criado, ou para você, ou mesmo que você tenha dançado já do repertório, mas que você possa dizer, não, isso foi importante na minha carreira? O que eu acho importante foi o seguinte, a Pina sempre teve uma bailarina preta na companhia, 2 já era demais. Então você sempre tinha aquela função sozinha, era a única negra. Quando eu entrei tinha ainda a Quincela Swinigan, mas aí logo quando eu entrei a Quincela daí a gente dançou 2 anos, ela saiu. A gente teve uma outra bailarina que veio da ópera, a Rafael Deluni.
mas ela também ficou 2 temporadas só. Então, eu fiquei com a função de estar cuidando de todos esses papéis. Então, eu cuidei dos papéis da Quincela, que é a peça mais que ficou muito no repertório foi Palermo, então eu fazia o papel dela. O papel da Rafaela, a gente fez uma peça junta, que foi a peça que a gente fez em coprodução com Portugal, que chama Mazurca Fogo, que a gente fez até no Brasil. E aí eu faço o meu papel e o papel dela. É um papel duplo. Porque assim que a gente teve a estreia, logo depois eu engravidei, então a Rafaela fez o meu papel, e quando eu voltei, a Rafaela saiu, e a Pina falou, então você faz tudo de novo, como a Rafaela fez. Então ficou um papel grande dentro da peça, mas na verdade são 2 papéis. Então são peças que a gente viajou pelo mundo inteiro, e eu fiquei cuidando desses papéis. Uma outra peça também que eu cuidei muito foi a peça da Hungria, que chama Wiesenland. Mas, na verdade, todas as peças que eu criei e cuidei, as peças que eu participei, a peça da Coreia, chama Rough Cut, tem um solo lindo. Eu tenho um solo lindo, a coreografia é linda. Nossa, Fala pra gente um pouco dessa história da Pina fazer um balé para cada povo, para cada país. Por quê? Por que essa ideia? Fez uma peça para a Itália, que é a Palermo, fez para o Brasil, agora você falou Coreia. Por que esse pensamento? Acho que a primeira coprodução que foi feita foi a peça para Madrid. Foi antes de Palermo. Foi em 89. Estreou em 89. 89 ou 87. 87, 89, não sei muito bem a data, porque eu ainda não estava... Foi quando eu vim para a Alemanha. Quando eu vim... Não, um ano antes. Sim. Eu acho que começaram esses convites de alguns produtores internacionais dela fazer uma peça com relação a uma cidade. Então ela fez a peça para Madrid, depois veio o convite para fazer o Palermo, na Itália. Aí a gente fez uma coprodução, a Trauerspiel, que foi a minha primeira produção, foi uma coprodução com Viena. A gente fez uma peça sem coprodução, que foi a peça que a Pina dançou, que chama Danson, que foi feita com 5. Nós éramos bailarinos novos e alguns velhos, e ela dançou, os mais antigos, chama Danson. O elenco é bem pequenininho. Aí veio a peça que a gente fez com coprodução com Hong Kong, que foi na época que Hong Kong estava voltando para a China, porque era como se fosse um território inglês, e foi a devolução de Hong Kong para a China. Então a gente fez essa coprodução nesse momento histórico com Hong Kong. Depois a gente fez uma coprodução, a gente fez pro Expo 2000, que foi Mazurca Fogo. Depois a gente fez uma coprodução, eu não estou muito bem na ordem, mas a gente fez uma coprodução com o Japão, a gente fez uma coprodução que chama Tenti, que a gente fez no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aí a gente fez, teve a coprodução com a Turquia, que chama Nefes, que é uma peça muito linda. Teve a coprodução com o Brasil também. Teve a coprodução com a Coreia, Rough Cut, eu falei. E a última teve a coprodução com o Chile, que eu não participei. E teve a coprodução... Não, e teve a última peça que eu fiz, que é essa, Sweet Mambo, que não tem coprodução, que é uma peça livre. Que são as peças que eu até gosto mais. São as peças que eu fiz, que não tiveram coproduções, que não tinham um tema fixo,
eram peças que eu gostei muito de fazer. Mas eu gostava de todas, porque em cada peça que você tem a possibilidade de fazer, o universo de desenvolvimento e de crescimento pessoal, artístico, espiritual, pessoal, era muito grande, entendeu? Sim. Então era muito prazeroso participar desse processo. E todas essas coproduções quer dizer que vocês também dançavam nesse país que coproduziu a peça. Então era uma companhia que viajava muito. Então como é que vocês administravam esse tempo? Quando eram feitas excursões e quando vocês trabalhavam no estúdio para produzir outras peças? Tinha sempre uma época que a gente viajava, mas não tinha aquelas viagens que vai daqui para ali, daqui para ali, não. A gente sempre voltava, ou fazia algum espetáculo aqui, e aí viajava de novo, vamos supor, vai para o Japão. Né? A gente fez a coprodução do Japão, por exemplo. Fez Tenti, a peça é estreada aqui, aí no mesmo ano a peça vai para Paris. A gente sempre fazia isso, estreava em Wuppertal, estreava em Paris, no Teatro de la Ville. E na temporada seguinte a gente ia para o país de origem e mostrava lá. E aí depois, se os agentes culturais gostassem da peça, aí a peça poderia ir para outros países, entendeu? Sim. Mas a trajetória era estreia em Wuppertal, estreia em Paris, estreia no país de origem, e aí podia ir para qualquer outro lugar. Regina, no 30 de junho de 2009, a Pina Bausch morre quase que de repente. Ela se sentiu mal, foi para um hospital, lá ela descobre um câncer, mas ela nem consegue sair do hospital. Então foi muito de repente. Qual foi o sentimento, né, de você trabalhar com essa mulher importante? Ela deve ter tido uma importância grande na sua vida. Ela tem uma importância grande na vida de todos nós bailarinos. Imagina, para você que trabalhou tanto tempo do lado dela. Qual foi o sentimento seu, o sentimento da companhia nesse momento? Como um segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la gracia, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Olha, eu estava acompanhando como substituta, né? Porque a Pina sempre me pegava como substituta. Quando eu estava no elenco, ela não me deixava livre. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Então ela me pegava como substituta. Então eu estava acompanhando os ensaios da última peça que chama Como el Mosquito en la Piedra, que foi a coprodução com o Chile. Então eu estava acompanhando os ensaios, já mais na fase final. E como eu já estava de saco cheio dessa função, eu não fiquei na parte de baixo do teatro, eu estava na parte de cima do teatro acompanhando, sempre acompanhando. Mas teve um dia que eu desci no final do ensaio e fui no banheiro, e aí eu encontrei com ela lá, no banheiro. E ela riu pra mim assim, arrumou o cabelinho dela, mas eu não percebi que ela estava doente. Não percebi que ela estava doente. Eu fiquei sabendo que ela estava sentindo muitas dores durante os ensaios e tal, mas foi aquele olhar assim. E aí eu me despedi, já era final do ensaio, fui embora. E logo depois teve uma viagem para Polônia, era da peça da Turquia. E eu, às vezes, quando a Ruth não dança, eu estava fazendo substituição dela, porque ela estava grávida, né? Quando ela engravidava, eu fazia substituição dela também. E ela estava lá no elenco, então eu estava acompanhando a peça. E nesse dia, a gente foi chamado de urgência para o quarto do Peter Paps, que é o cenógrafo que acompanhou a Pina durante vários anos. E ele foi e deu a notícia pra gente. Então foi uma coisa assim, muito devastadora, eu imagino. Chocante. A gente não estava sabendo do estado real, né, da doença, do câncer, a gente não estava sabendo. Então foi um choque
Foi um choque. E eu sei que depois que todo mundo ficou ali paralisado, eu subi pro meu quarto e tava chovendo horrores. E eu escrevi um texto, que eu também escrevo, né, poesias e tal. Eu escrevi um texto e guardei. Então foi um processo assim muito doloroso para todo mundo. A gente fez uma cerimônia muito bonita também no enterro dela, porque não foi ninguém, não foi divulgado na imprensa, e foi num cemitério aqui, que é uma floresta, e nós que fizemos, nós os bailarinos e os técnicos, não teve ninguém de fora, não teve imprensa, não teve nada. Então foi um negócio muito íntimo, né, da gente. Mas quando a gente, né, realiza o que aconteceu, a nossa realidade, eu falei, ok, o que eu vou fazer? Né? Eu falei, eu vou ter que seguir minha vida, né? Então eu falei, eu quero continuar aqui. E tava toda uma discussão, o que vai acontecer com o teatro, vai fechar. Tava tudo muito incerto. Eu falei, eu vou começar a estudar. Era um curso que eu tava querendo fazer há muito tempo. E nesse ano, quando a Pina morreu, esse curso poderia ser feito de formas, como se, não é de estudo à distância, um pouco à distância e um pouco presencial. Então eu pude coordenar as aulas com os espetáculos. Então era em Düsseldorf, eu entrei nesse curso de dança-terapia, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, porque o trabalho da Pina, para mim, ele teve um efeito terapêutico. Então eu comecei a estudar a dança-terapia, foram 5 anos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro. Nesse meio tempo, voltando pro texto, a gente teve o filme do Wim Wenders, fazer o que a gente queria fazer, e eu falei, olha, eu queria pegar uma cena de muita leveza da minha primeira produção com Pina, que é o Trauerspiel, esse jogo triste, que é essa cena da cadeira. Ele queria fazer uma diferente, ele falou, Regina, eu queria te filmar em vários ambientes, em diferentes lugares, e essa cena ia sempre aparecer no filme, na floresta, ou ali, ou aqui, ou na cidade. Mas no final ficou só essa filmagem, que eu fiquei até um pouco decepcionada, porque eu achei a ideia bem legal. Mas esse texto que eu escrevi no dia da morte, que a gente ficou sabendo da morte da Pina, eu traduzi esse texto para inglês e eu fiz uma música com um pianista com quem eu trabalho há vários anos e um baterista que tocava xilofone. A gente fez uma gravação dessa música em inglês. E eu falei, Vim, eu não quero dançar, olha essa música. E ele adorou, ele falou, nós vamos usar essa música no filme. Só que teve um conflito com o diretor musical, que ele queria os direitos autorais. Eu falei, não, aí não. Falei, não vai ficar com os direitos autorais. Eu que escrevi, eu que compus com o meu pianista, você não vai ficar com os direitos autorais da música. E aí o Wim Wenders ficou num conflito, mas ele falou, Regina, essa música eu ouvi durante todo o processo de corte e montagem do filme. É a música que nos acompanhou durante toda a filmagem, todo o processo de corte e de montagem do filme. E aí no final ele me chamou para ir para Berlim, para gravar com um grupo, ele falou, vamos tentar com um grupo que eu conheço e tal, não sei o quê, mas teve problema com o diretor musical e aí a coisa acabou que não funcionou. Mas esse texto, ele é uma música e eu canto ela de vez em quando nos meus shows. O Wim Wenders é um cineasta alemão, mas extremamente conhecido no Brasil. Ele fez Asas do Desejo, que é um dos filmes que a gente conhece, Tão Longe, Tão Perto. O Amigo Americano, e fez Pina. Ele era amigo da Pina e ele faz uma declaração de que esse projeto de filmar a vida da Pina era um projeto antigo e que ele não tinha tido tempo de fazer. Eu queria dizer que assim, esse filme é extremamente emocionante. Você é uma pessoa que aparece nesse filme, embora você se diga decepcionada por ter uma cena curta, é uma das cenas mais lindas, porque essa ideia de leveza que você dá
passando por aquelas cadeiras. Eu acho que é determinante num filme onde você quer homenagear uma pessoa que se foi, que já é um tema delicado, e eu acho que essa delicadeza de te colocar numa relva fazendo isso é uma cena belíssima, Regina. É uma cena que comove muito a gente. Como é que é a relação assim? Como é que é um cineasta extremamente reconhecido? Como é que ele trabalha? Ele é calmo, tranquilo, daquelas pessoas mais agitadas do cinema americano que a gente tem na ideia? Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Eu não lembro mais como que é no filme. Eu sei que a minha fala, eu gravei ela em alemão, na época. Sim. Aí depois ele me ligou, ele falou assim, Regina, o filme vai ser colocado como um filme internacional. Então tá todo mundo falando, acho que a gente falou em inglês, alguma coisa assim. Acho que todo mundo falou em inglês. Ele falou, eu vou ter que ter, eu acho que eu falo em português, não é isso? É, você fala em português. Sim. Eu falo em português. Aí ele falou, Regina, eu vou precisar da sua fala em português. E aí ele falou, eu vou estar em Bonn e você vem, nós vamos ter que refazer a sua voz, a sua fala. E na época eu não conseguia traduzir, foi um negócio tão rápido, você tem que vir no dia tal para Bonn. E aí depois que a gente gravou, ele veio, a gente gravou e aí a gente pegou o trem junto, pegamos o trem para Colônia, junto, sentado um do lado do outro, e depois ele foi para Berlim, eu vim para Wuppertal. Mas era assim, muito normal, entendeu? Sim. A gente fez um outro filme, que na verdade eu não apareço, mas eu participei da filmagem também, do Habla con ella, do Pedro Almodóvar também. Eu participei da filmagem, tem o meu nome na descrição dos participantes, só que a minha cena foi cortada. Eu não apareço, mas eu participei das filmagens também. Que também são pessoas que são pessoas humanas que não têm todo aquele glamour que o cinema americano às vezes passa pra gente. Isso, apesar de que a gente foi pra Berlinale, né? A gente participou da Berlinale, a gente foi pra estreia, a gente passou no tapete vermelho, tem toda aquela coisa, chegamos de limusine e tudo e tal, blá. Tudo aquilo é uma encenação. Sim, claro. Né? Você vê que é um teatro. Aí ele foi, colocou as loiras das duas loiras como acompanhantes, né? Porque tem todo aquele glamour, tem toda aquela estrutura que eu achei até um pouco desconfortável de estar ali. Mas eu vi que aquilo ali era um cinema e tem toda uma estrutura a ser cumprido, um protocolo. Mas foi uma relação normal. Legal, né? Mas essas coisas acontece tudo muito corrido também, né? Eu queria falar de você como artista independente. Você fica mais de 25 anos na Companhia da Pina e um dia você resolve, não, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero cantar, eu quero coreografar, eu quero ser a Regina Advento, pessoa física. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouco da abertura de água, porque eu acho que ali a Regina Advento, ela assume no nosso imaginário de bailarinos brasileiros a verdadeira bailarina brasileira da Pina Bausch. Eu deixei esse assunto para o final, porque eu acho que aquela tua participação na Água, que é um balé icônico da Pina Bausch, ela nos traz isso, ela nos traz essa sensação de que você nos representa, de que você é um pouquinho de cada um de nós que gostaria de estar naquele lugar. Como é que foi fazer isso? Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Na época, eu tinha acabado de ter minha filha, ela estava até me acompanhando. A gente fez Mazurca Fogo em São Paulo, e direto de São Paulo a gente foi para Salvador. Eu não pude acompanhar muito o que eles fizeram a gente chama de research, né, as pesquisas na cidade, porque eu ficava com ela à noite. Então eu só acompanhava a companhia, né, o pessoal que estava lá,
durante o dia, indo ali, fazendo pesquisa ali e ali. Fomos no Carlinhos Brown e tal, e ali, e aqui. Mas à noite eu não acompanhei o pessoal. O que eu fiz, na verdade, foi vivenciar o máximo possível o meu ser brasileiro, entendeu? O ser negro, a minha dança no início, eu me orientei muito no candomblé, porque eu tenho uma cena muito forte. Eu vi um ritual de candomblé no Espírito Santo, e eu vi que eram mulheres do povo, mulheres de pescadores, entendeu? Mas quando elas entravam naquela dança, era um negócio tão contagiante, tão emocionante, tão de transe, que eu me inspirei nesse tipo de energia para fazer meu solo. Depois, no final, que eu também tenho um solinho no final. Esse solinho eu fiz na sala de balé, mostrei para ela no ensaio. Ela já colocou na peça, sem limpar, sem mexer em nada. Do jeito que eu fiz, ela colocou. Era assim já no final, né? Quando você trabalha muito tempo com a pina, você já sabe mais ou menos o que é bom. Você já mesmo coreógrafa e faz e já encontra um espaço. Coreógrafa, né? Que faz um coreógrafo. Então, é uma peça que eu sou Regina. Eu sou Regina ali. Tentei ser o mais eu possível dentro das condições físicas que eu tinha naquela época. Eu já estava entrando numa fase, depois de ter filho também, já começa a ficar tudo um pouco mais difícil. Difícil nada, você esteve aqui em Paracuru, já com a sua filha grande, foi um espanto para todos nós, uma pessoa que durante muito tempo nós ainda hoje nos inspiramos. É onde a gente quer chegar um pouquinho perto de você. Aí você, durante esse tempo todo que você disse assim, agora eu quero estudar, você foi estudar canto clássico, você estudou jazz e se torna uma cantora atuante. Você canta bossa nova, você canta jazz, você canta música popular brasileira, você faz isso profissionalmente, você participou de várias bandas, você já contracenou com músicos importantes. Vamos falar um pouquinho disso, dessa tua vontade de continuar em cena, mas fazendo uma outra coisa que às vezes os bailarinos não fazem. Ou não fazem porque não tem chance, ou não fazem porque não podem fazer. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Você tocou num ponto, antes da gente falar de água, que foi eu como pessoa. Sim. Quando as pessoas aqui em Wuppertal falavam a bailarina negra da Pina Bausch, eu falava assim, gente, eu tenho um nome. É aquela bailarina negra da Pina Bausch. Aí eles falam, às vezes, a filha da bailarina da Pina Bausch. Para minha filha, é a filha da bailarina da Pina Bausch. Eu falei, não, eu tenho um nome. E eu quero que as pessoas, se querem falar de mim, que eles falem o meu nome. Eu já fiquei irritada quando eu ouvia isso. Então, eu recebi um convite, isso foi... A minha filha estava novinha, ela tinha acabado de nascer, eu recebi um convite de uma banda para ser a cantora dessa banda. Que é uma que chama Formação Ufaman, de jazz daqui de Wuppertal. E aí veio o baterista, o percussionista, ele é casado com uma brasileira, então ele veio aqui e falou, Regina, canta aqui alguma coisa pra mim. Eu cantei Samba de uma Nota Só pra ele. Ele falou, não, você tem voz, vamos lá te apresentar lá no grupo e tal, não sei o quê. E aí eu entrei para esse grupo. Depois desse grupo, eu resolvi montar a minha banda, que chamava Bossa Sempre Nova. E aí eu fiz durante um ano aqui em Wuppertal um brunch concert, né? Era no domingo, uma vez por mês, tinha um brunch. E eu fazia toda a programação, fazia a divulgação, entrava em contato com a imprensa. Mas eu falei com a Pina, Pina, eu quero ter a liberdade de fazer as minhas coisas e eu não quero ter que ficar pedindo autorização para você toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer essa programação no domingo, que eu vou estar livre. Domingo eu decido a minha vida, eu não vou te pedir autorização. Ela falou, não, tudo bem, você pode fazer.
Porque para as outras coisas de final de semana, no meio da semana, se eu tivesse que faltar de ensaio, você está sempre tendo que pedir autorização, permissão, escrever na onde você vai, né, tudo tem que estar documentado e tal. Então, eu planejei esse programa para um domingo. A gente fez por mais de um ano esse brunch concert. E a partir daí eu comecei a resolver ter vários convites da cena daqui de Wuppertal. Aí tive aula de canto aqui, ali e tal. E também comecei a fazer coreografias, projetos coreográficos aqui com um outro brasileiro que chama Camilo Milton, que é um artista também multitalento, que ele também é coreógrafo, dramaturgo, pintor e pedagogo e tal. E a gente fez 2 projetos juntos. Aí assim que a Pina morreu, né? Aí eu fiz todo esse projeto paralelo com o Tanztheater, né? Eu comecei em 2000, acho que foi. E minha filha estava pequena. Eu tinha que ver quando que foi que eu comecei a fazer isso. Mas tem muitos anos. Já deve ser, pode ser que eu tenha uns 17 anos que eu comecei com essa coisa da música aqui em Wuppertal. Foi paralelo com o meu trabalho com Pina. E aí, quando a Pina faleceu, aí eu intensifiquei isso com a dança-terapia e com o meu mestrado de dança-cultura, porque chama Cultura da Dança, porque ele envolvia a parte de administração, de cultura, a parte pedagógica, a parte científica da dança e a parte também de escrita da dança, né? Eu posso escrever crítica, posso ser crítica de dança. Sim. Então eu fiz o mestrado e assim que eu terminei o mestrado, em 2019, eu resolvi sair. Falei, não, chegou, deu, fisicamente, eu vi que estava me desgastando muito, que eu operei o meu segundo joelho. Eu falei, não, eu estou ficando muito tempo tendo que cuidar do meu corpo para poder fazer o espetáculo à noite, e no dia seguinte eu estou morrendo de dor, tá tudo duro, doendo. Eu falei, não, já deu, eu já estou formando, já estou terminando, né? Eu só tinha que escrever a que chama tese de mestrado. E aí eu me mandei alguns currículos e consegui um emprego, e aí eu saí rapidinho da companhia. Como é que é esse processo na Alemanha? Como é que você fica 25 anos num posto de trabalho e aí você pede para sair? Como é que são essas questões de direitos trabalhistas? Como é que você saiu da companhia? De que maneira? Sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. Como eu me preparei, eu saí sem direito nenhum. Eu tinha um contrato que eu não podia ser mandada embora, era um contrato de vida longa, que era também com o teatro e como funcionária da cidade, mas a atmosfera dentro da companhia estava tão pesada também. Com a morte da Pina foi toda uma outra dinâmica que aconteceu aí. Teve muito conflito de departamentos, né, da parte administrativa, da parte técnica, entre os bailarinos, eram várias gerações. Então foi uma dinâmica muito destrutiva. E como eu já tinha a sabedoria da dança-terapia, eu observava tudo de uma forma distanciada. Então eu não me juntei a nenhum grupo para me ter uma forma bem bruta do que eu estava vendo, sabe? Assim, não influenciada por sentimento do fulano, do ciclano, do grupo A ou B ou C. Então foi um processo muito delicado, de uma energia muito ruim. E eu voltei toda uma agressão que eu tinha quando eu era criança, sabe? Eu me tornei de novo uma pessoa agressiva, impaciente, impulsiva. E eu falei, eu não quero isso. Eu falei, se esse ambiente está me tornando doente, eu prefiro sair. Então eu saí, quando eu falei, eu quero sair, eu falei, eu não quero voltar. Eles falaram, não, porque você pode fazer o espetáculo, você pode até o final, né? Porque eu saí no meio da temporada. Não, porque tem um espetáculo tal e tal, tal. Eu falei, eu não quero mais fazer. E era um espetáculo, por exemplo, Palermo, que eu adorava fazer. Eu falei, eu não quero mais fazer.
E aí aí eles falaram, mas o espetáculo da França, que era do Alain Oyen, que foi um dos coreógrafos que fez, né, trabalhou com a companhia, eles falaram, você tem que fazer. Eu falei, não, eu vou para Paris, faço os espetáculos. E aí foi meus últimos espetáculos. E eu não voltei mais no teatro, não vi mais espetáculo nenhum da companhia. Não voltei. Eles me perguntaram agora, você não quer vir para Paris fazer Sweet Mambo? Eu falei, não. Regina, você é uma coreógrafa, você fez uma estreia, eu acho que no Panorama do SESI, não tenho certeza. Mas tem nas suas coreografias, assim, eu anotei algumas, Voar, Respire, Batida do Minuto. Duas me chamaram a atenção. O Respire, onde você trabalha com atores, e você busca esse ritmo da respiração, que faz parte da vida do bailarino e faz parte da vida do ator. E a Batida do Minuto, onde você fala de finitude, dessa batida do coração que um dia para de bater. Muito interessante a sua maneira de ver. Conta um pouco pra gente como é que você escolhe os seus temas e como é que você desenvolve o seu processo criativo. Olha, esse trabalho, eu acho ele muito bonito, mas eu não consigo mais fazer. Eu acho que é até uma coisa que eu queria vender, montar para alguma companhia. Porque o negócio é o seguinte, quando eu comecei a diminuir a parte da dança, eu comecei a ter problema no coração, então eu tenho pressão alta. Então eu fui no médico e eles fizeram aqueles exames de ver as batidas cardíacas em diferentes partes do meu corpo e tal, e isso dava para ouvir. E aí eu falei com o médico, eu falei, dá pra gravar esses sons? Porque eu falei, eu quero fazer uma trilha sonora pra montar um espetáculo. Ele falou, o quê? Ele falou, nossa, mas ninguém nunca me falou isso. Eu falei, não, eu quero gravar isso. E aí eu tenho um grande amigo, que é várias fotos da minha homepage, que eu espero que as pessoas vejam, o meu www.reginadvento.de. A maioria das fotos são desse fotógrafo, Karl-Heinz Krauskopf, que é muito meu amigo, e ele é cardiologista. Ele era chefe da anestesia, né? Do Centro de Cardiologia aqui de Blumenau. E eu falei com ele, Karl-Heinz, eu quero gravar. E ele conhecia esse cardiologista, que é o Dr. Probst. E ele falou, vamos lá gravar, Regina. E ele gravou para mim. A gente foi lá, ele fez todos os pontos e a gente gravou. Com essa gravação, ele me deu a gravação, eu fiz uma trilha sonora. Eu juntei os beats e um técnico daqui do teatro juntou para mim e fez a trilha sonora, né, na parte técnica. Eu falei, eu quero o beat esse e esse, e ele foi juntando. E aí eu fiz uma trilha sonora só com esses beats, com esses sons do meu coração. Então isso é a trilha sonora do coração, da questão. E eu fiquei me perguntando também, por causa dessa, né, eu fiquei me perguntando quanto tempo o coração bate durante toda uma existência. Quando o coração começa a bater no útero da mãe e até a morte. Então esse é o tema. Então eu fui juntando várias coisas que determinam a passagem do tempo. Por exemplo, o jornal conta a história do mundo. Agora é mais a internet, mas na época ainda o jornal era uma coisa muito importante, né? Que sai todo dia com todas as notícias durante todo o ano. Então o jornal, ele é a cenografia do espetáculo. Eu tenho uma roupa aqui de jornal. O rapaz também que dança comigo, ele tem uma roupa de jornal. Tem o relógio no início, que vai determinando também o início e o fim da peça. Então a gente foi juntando esses elementos que também que contam da passagem, né, e contam um período da vida, ou conta a vida. E eu quis fazer um diálogo entre o dança-teatro e a dança de rua. Ele é um b-boy, né, um breakdancer. Então a gente fez, a primeira parte é muito voltada com os beats do coração e com as movimentações do breakdance. E na segunda parte a gente entra mais com esse contato, né?
do homem e mulher, aproximação, conflito. Então eu fiz toda essa dramaturgia e ficou, na verdade, um espetáculo muito bonito. E a última vez que a gente fez foi no espetáculo da exposição Pina Bausch no Kunstmuseum Bonn, né, no Museu de Arte de Bonn, aqui na Alemanha. Regina, a gente ficaria conversando com você. Você tem uma vida extremamente rica. Te agradecer, primeiramente, a tua participação nesses programas e te dizer da minha admiração, reafirmar minha admiração por você. Dizer que quando quiser voltar para Paracuru, você já esteve aqui 2 vezes ou 3 para descansar com a sua família, mas quando quiser voltar, a cidade vai estar à tua disposição inteira, agora que eles conhecem um pouco mais de você. Quero te agradecer o teu talento, principalmente tudo que você fez e que ainda faz pela dança brasileira, porque você é uma pessoa que nos representa a todos nós que fazemos essa dança. Você é uma inspiração para meninas e meninos, principalmente para as pessoas negras, porque você desmancha com essa história de preconceitos. Você é uma artista maravilhosa, um artista do mundo, e você, embora tenha enfrentado todas as dificuldades que a vida te impôs na infância, você atinge um lugar onde pouquíssimas pessoas conseguem chegar. Obrigado, Regina, obrigado por tudo, obrigado pela amizade, obrigado pela generosidade. Isso, obrigada por essa oportunidade de estar falando aí. Eu fiquei um tempão fora do Brasil, então eu achei a possibilidade de contar, né, a minha história para uma geração nova também, né? Sim. E de estar conversando com você, a gente que, como você disse, eu tive aí, a gente teve uns contatos, uns encontros gostosos. Volto sim, a gente volta para bater outro papo, para fazer alguma coisa junto, sei lá. Sim. Vou cantar aí. Vai ser um prazer imenso te receber novamente. Obrigado, Regina. Um beijo enorme para você. Um beijo na tua filha, no teu marido. Estamos aqui. Paracuru está de braços abertos para você. Isso. Obrigada. Um beijo para você. Sem telhado, sem pintura.